Mas faz assim comigo. Faz assim. Pega aqui. Sabe o que Deus colocou nas tuas mãos? Para você vencer o seu inimigo? Uma espada. Uma espada, homem. Uma espada, mulher. Deus, uma espada, pastor. Deus colocou nas tuas mãos, pastor, uma espada. Aleluia. Para vencer o inimigo, já eu tinha uma espada. Mas para você vencer o teu inimigo, nas tuas mãos, Deus colocou uma espada. Cadê você que vai manejar ela? Cadê você que sabe? Ai, se decantar. Cadê você que vai manejar a espada? Cadê o crente que vai manejar a espada para vencer o inimigo? Que vai vencer o inimigo. Na tua mão tem uma espada, homem. Na tua mão tem uma espada, mulher. E é com essa espada que você vai vencer o inimigo. Aleluia. O Deus que colocou uma estaca nas mãos de Israel é o mesmo Deus que colocou uma espada nas tuas mãos. Aleluia. Foi com essa espada aqui que Jesus venceu o inimigo. Jesus usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Sabe o que o inimigo fez? Ó, deixou Jesus. Mas ele venceu com a espada. Sabe por quê? Que muitos de nós, muitos do nosso meio, têm perdido a batalha, têm sido vencidos pelo inimigo. Até tem espada. Ué, mas você está falando que se manejar a espada para vencer o inimigo? Até tem espada. Mas sabe por que muita gente tem se perguntado? A homem, muitas vezes o inimigo quer mandar. Você acha que não? Ele quer que você minta. Ele quer que você traia a sua mulher. Ele quer que você traia o seu esposo. Ele quer que você se prostitua. Ele quer que você engane o pastor. Ele quer que você fique com o corpo aqui dentro e com a mente lá fora. O inimigo fala, irmão. O inimigo falou como Jesus. Não vai falar comigo e contigo. Você acha que ele falou com Jesus e calou a boca? Existiu uma pessoa que estava falando para mim que ele andando pela rua, ele ouviu uma voz: se joga debaixo do ônibus. E ele disse que não viu nada, continuou andando. E a voz repetiu para ele: se joga debaixo do ônibus. Unge os teus ouvidos estão sendo ungidos nessa noite em nome de Jesus. Mas é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não faça nada que o inimigo mandar você fazer. Ele pede água, ela dá leite. Não vamos alimentar mais. Não alimente mais. Se você tem alimentado, para. Não vamos alimentar o inimigo das nossas almas. Muitas vezes nós alimentamos o inimigo das nossas almas com mentira. Quando você mente, você está alimentando o demônio da mentira. Quando você não dá dízimo, você está alimentando o devorador. Não alimenta o inimigo da tua alma. Não alimenta. Porque se você alimenta, ele cresce. Ele ganha forças. Quando você se reúne, quando vier alguém até você trazendo fofoca, falando da igreja, falando da missionária, falando do pastor, está alimentando o demônio da fofoca. Na tua casa não, na tua vida não. Ela abriu as portas para o inimigo entrar, mas ela tinha uma estratégia. Muitas vezes portas são abertas, brechas são abertas para o inimigo entrar dentro da nossa casa. E não somos nem nós que abrimos, mas às vezes tem alguém lá em sites pornográficos, acessando a pornografia, e o inimigo entra através dessas coisas. Às vezes tem alguém lá com espírito mentiroso e o inimigo entra. Mas mulher de Deus, homem de Deus não alimenta o inimigo, não. Tem estratégia certa para derrotar o inimigo. Mulher de Deus e homem de Deus que está ligado, diabo, não alimenta o inimigo, não. Tem postura, tem posicionamento. Vamos lá, quando Cícera sabe, se levanta e vai pelejar contra os israelitas. Só que quando Deus fala que vai dar vitória, eu não sei se Deus vai usar o vento, eu não sei se Deus vai usar o
sol. Eu não sei o que Deus vai usar para te dar vitória, mas Ele vai te dar vitória. Meu Deus! Então Jabim e Sísera tinham 900 carros de ferro. Só que quando eles vão a pelejar contra os israelitas, Deus manda uma tempestade, irmão. Deus manda uma tempestade. Acabou com o exército de Sísera e o exército de Jabim. Aqueles 900 carros de ferro que ele tinha, serviu, sabe para quê? Para ficar atolado na lama. E eles se embaraçaram naquilo ali e os israelitas venceram eles. Só que o que acontece? Quando Sísera vê que está perdendo a guerra, ele foge. Ele foge a pé. E é aí que entra Jael. E é aí que eu vou entrar no que Deus quer que eu fale para você entender. Então, quando ele foge, ele vai se esconder. Deus vai criar uma situação para você sair vitorioso. Aleluia. Dessa situação. Quando ele vai se esconder, ele entra na tenda de Jabim. Ele entra na tenda de Jael e de Heber. Só que ele não poderia entrar na tenda de Jael. Um homem naquela época não poderia entrar na tenda de uma mulher, a não ser o seu pai e o seu esposo. Só que Sísera, havia uma relação, uma boa relação entre os cananeus e a família de Heber. Por isso que Sísera, ele corre para a tenda de Israel, pensando que ele ia encontrar a guarita lá. Só que quando ele foge e ele entra lá, é o inimigo entrando dentro da tenda. É verdade. Trazendo para os nossos dias hoje, o inimigo das nossas almas quer entrar dentro da nossa casa. Quer entrar dentro da nossa casa. Mas está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus! Aleluia! Mas Jael não podia impedir aquele homem de entrar dentro da casa dela. Primeiro porque ele era um homem, general de guerra. Se ela ele matava ela na porta e ele entrava. Ela teve uma estratégia. Deus deu uma estratégia para ela. E é esse mesmo Deus que está te dando uma estratégia aqui nessa noite, para você vencer essa situação. A nossa luta hoje não é contra seres humanos, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Essa luta você vence com jejum, com oração, com consagração, palavra. E Jael abriu as portas para aquele homem entrar com a estratégia que Deus tinha dado. Por quê? Porque quando ele foge para dentro da casa dela, ele se lembra que lá no capítulo 1 havia uma boa relação entre a família de Heber e os cananeus. Só que quando as tribos vêm entrando, Heber sai do meio da família dele e vai morar perto dos israelitas. Quando ele sai do meio dos cananeus, ele quer mudança. Não quer mais as mesmas práticas. Ele agora está com uma atitude diferente. Para continuar na idolatria, os cananeus, eles eram idólatras. Se Heber quisesse continuar na idolatria, não saía dali, ficava ali. Então ele agora estava com uma atitude diferente, mas Sísera não sabia. E quando Sísera entra na tenda de Jael, ela abre as portas para o inimigo entrar, e o inimigo entra. Mas quando o inimigo entra, ela não faz nada que ele manda ela fazer. Eu quero dizer para você uma coisa: não faça nada que o inimigo mandar você fazer. Não faça nada que o inimigo mandar você fazer. O inimigo quer dar ordem. Depois que ele entra, ele começa a dar ordem. Ele acha que está mandando num pedaço. Mas aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que o inimigo entra na tua casa, ele não tem legalidade. Na tua vida, ele não tem legalidade. Ele não manda. Jael não obedeceu. Nada que o inimigo mandou ela fazer. Aquele homem começou, depois que ele entra dentro da tenda dela, ele fala: me dá água. Eu tenho sede, me dá água. Como é que você acha que ele pediu? Por favor, né? Já falei aqui. Não, ele deu ordem. Começou a dar ordem. Só que ela tinha uma estratégia